Glória a Deus. A quantidade de pessoas que eu converso por aí, sejam elas jovens ou não, afastadas do caminho, elas assim, eu começo a conversar, quando eu vou falar alguma coisa, eu também já fui da igreja. Mas por que não está mais? Houve um probleminha. Aí eu aproveito. Se eu estou lá na frente da família, sentado esperando a vez, eu puxo um assunto com alguém que eu vejo que a pessoa está afastada do caminho. Aí eu vou no mercado, começo a conversar com a caixa, daqui a pouco eu estou afastado do caminho. Eu fui criado no Evangelho, minha mãe me levava desde pequenininho, eu falei, mas você se afastou. Então, um número muito grande de pessoas que se afastaram do caminho. Paulo fala que aquele que estiver de pé, cuidado para o quê? Para que não caia. Então, todos nós devemos orar, claro que sim, mas se nós não vigiarmos, nós somos presa fácil na mão do inimigo. Por isso que Jesus falou vigiar e orar, ele não falou orar e vigiar. Aí falar a mesma coisa, não é a mesma coisa não. Eu lembro uma vez lá em Najera, obreiro na igreja, aí nós estávamos no culto de oração, o obreiro estava na porta, estava orando com o olho fechado na porta. Quando ele abriu o olho, eu tinha um bebê lá dentro da igreja. Da outra vez, o outro obreiro na porta da igreja, orando com o olho fechado na porta. Quando foi ver, o cachorro entrou, foi lá, quase montou a irmã lá dentro da igreja. Por quê? Ele estava orando, mas não estava vigiando. Então tem que vigiar. O obreiro pode até estar lá na porta, estou vendo o André lá, estou vendo o Marcial. Você pode até orar ali, mas de olho aberto. Não existe uma menção na Bíblia que você deve orar com o olho fechado. A gente fecha o olho para que as coisas que estão ao nosso redor não roubem a nossa atenção. Mas não existe nada escrito de você tem que orar de olho fechado. Jesus fala, estiver na tua casa, não é assim, vai para o teu quarto, se ajoelhar e ora, mas não manda fechar os olhos. Mas a gente acostumou a fechar os olhos, mas tem um momento que tem que fechar os olhos não. E outra coisa, há lugares, não aqui, graças a Deus aqui não tem isso, mas há lugares aí, de igreja de muita gente, pessoas já foram roubadas dentro da igreja. Você sabe quem está do teu lado? Aqui pelo menos a igreja tem um tamanho, você sabe quem está do teu lado. Eu garanto a você que ninguém aqui vai furtar nada de ninguém, mas há lugares que é perigoso, né? Concentração de muita gente. Então tem que vigiar. E essas pessoas que se afastaram do caminho, normalmente foram pessoas que não vigiaram. E hoje é um número muito grande de pessoas que se afastaram, um número assim que é muito maior do que sair da igreja que as pessoas estão chegando. Mas sabe que tudo isso é o princípio do fim, né? É o princípio do fim. Jesus falou que muitos vão ser chamados, mas poucos serão os escolhidos. Então nós temos que lutar para que sejamos os escolhidos de Deus. E o escolhido de Deus ele vai ter que passar na porta estreita. Porque larga a porta, espaçando o caminho que conduz para a perdição, e muitos estão indo por esse caminho da perdição. É muito triste, né? Eu estava conversando sexta-feira com a irmã Luísa lá no sepultamento do pastor Marco aqui. Estava lembrando de alguns irmãos lá de Irajá, e um que se afastou do caminho, né? E ele é uma pessoa muito assim ativa na igreja, batado com o Espírito Santo, fazendo visita junto comigo, e casou com a irmã Graça. E sabendo até que a irmã dela faleceu, a Rosana, enfim, e ele se afastou do caminho, nunca mais voltou para a igreja. Eu fico pensando assim, meu Deus, aquele rapaz consagrado, fazia visita, aquele jovem daquela época não tinha o que tem hoje, na noite de celular, não existia isso. Então, qualquer visita que você marcasse para fazer, ou depois do culto da manhã, de domingo, ou da tarde, de sábado, a gente fazia visita nos hospitais, depois ainda ia para o culto, que o culto jovem era todo sábado, não era só uma vez no mês. E aquele jovem casou, depois separou e não quis mais saber de Deus. E depois eu fico pensando, meu Deus, por que será? Aí eu falo do Espírito Santo. Sem a plenitude do Espírito, se você bobear, a Bíblia fala que o diabo ele vive ao nosso derredor esperando uma oportunidade. E ele fica só observando o que a gente fala, ele não tem poder para penetrar no nosso interior, porque ele não é onisciente. Mas ele fica observando o que a gente fala, que a gente faz, e ele vem no ponto fraco de todos nós, e se nós estivermos vigiando, nós vamos cair, amém? Mas eu quero falar aqui, amados, sobre, nós vamos voltar a falar desse assunto do Espírito Santo, eu quero falar sobre, vou começar a falar sobre os frutos do Espírito. Eu quero que você abra a sua Bíblia
no livro de Gálatas, capítulo de número 5. Fica logo depois do livro de Coríntios, nós lemos aí. Gálatas, capítulo 5. Vou ler 2 versículos, o versículo 22, e peço que você fique de pé. Gálatas 5, versículo 22 e o versículo 23. Hoje eu vou falar sobre um dos frutos do Espírito, as 3: o amor, a alegria e paz. Domingo que vem eu vou falar sobre paciência, bondade e benignidade. Sempre no mesmo texto. E a terceira vez eu vou falar sobre fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo fruto do Espírito. Então aí em Gálatas capítulo número 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Querido Deus, louvado e glorificado seja o Senhor por esse momento que o Senhor nos proporciona de estarmos juntos para aprendermos e ouvirmos da Tua Santa Palavra. Fale aos nossos corações, nos ajudando, ó Deus amado, na compreensão, no entendimento, e que não pare nenhuma dúvida sobre nós. Em tudo que iremos fazer neste lugar, seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podem sentar. Nós vamos observar isso aqui, queridos. O caráter cristão é produzido pelo Espírito Santo, não pelo auto-esforço. Aqui vem dizendo do fruto do Espírito, letra maiúscula, de Deus. Aí vem aqui falando de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É uma pena que muitos cristãos que gostam de fazer muito barulho, mas não tem o fruto do Espírito. Estava conversando ontem, eu ali em cima, estava o Adriano, estava o Diácono César, o Gilvan, né? E nós estávamos conversando sobre uma pessoa até que trabalhava para ele, que serve uma igreja, não citar o nome, já é um senhor, aquelas pessoas que gostam de fazer muito barulho, mas que davam um péssimo testemunho como cristão no lugar onde trabalhava. Ou seja, na vida dele não se manifestava o fruto do Espírito, né? E igual a essas pessoas são muito por aí, pular, faz um montão de coisas, faz um monte de barulho, mas o fruto do Espírito não se manifestava na vida daquela pessoa e não se manifesta na vida de muitos. Quer ver? Abra comigo aqui no livro de João, deixa marcadinho aí, nós vamos voltar aí para Gálatas. É João, capítulo 15, Evangelho de João. Capítulo 15. João fica antes do livro de Atos Apóstolos, depois de Lucas. Estou falando assim para facilitar. João 15, quando fala a videira e os ramos. Olha Jesus falando aqui para os seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós dos ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vamos ler essa última frase aí? Porque sem mim nada podeis fazer.
querer fazer. Há muita gente fazendo a obra de Deus do seu jeito, não como Deus pede para que seja feito. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, eu tinha que falar, eu falei. Só que essa fala sua causou um dano, causou um problema. E eu conheço colegas, pastores, que tiveram problemas sérios com isso. Sério. Porque não permitiu que os frutos do Espírito fossem manifestados através dele, mas sim o seu eu. E todos nós, eu me coloco também como número 1, todos nós, na carne, nós somos um desastre. Nós somos um desastre. Na carne. Daquilo que falamos, daquilo que fazemos, daquilo que pensamos. O que nos mantém de pé é o Espírito Santo. E naquilo que nós fazemos, é através dos frutos do Espírito, é Ele. E eu vejo, meus irmãos, muita frustração entre os filhos de Deus, exatamente pelo fato de estarem se esforçando e não conseguirem. Quando a gente olha para a natureza, fazendo uma analogia, você vê que a laranjeira, a bananeira, o pessegueiro produz os frutos que lhes são próprios. O mesmo é com o cristão. Não somos nós, é o Espírito Santo que habita em nós. Ele é que produz o fruto. Por isso que a honra e a glória sempre tem que ser de Deus. Hoje, às vezes, eu vejo pessoas sendo usadas por Deus e se vangloriando, quando na verdade a honra e a glória é do Senhor. Aquilo que você fez, se você orou para uma pessoa e a pessoa foi curada, a honra e a glória é de Deus, porque Deus apenas te usou como uma ferramenta. Você foi apenas um instrumento que Ele usou, mas quem curou, quem operou foi Ele. E um dos frutos é amor. Um dos frutos do Espírito Santo que nós vemos, voltando lá para o livro de Gálatas, a Bíblia fala que o dom supremo é o amor. Lá em 1 Coríntios 13, tudo vai passar, mas o amor que vai permanecer. O mandamento maior é amor. O cumprimento da lei em Romanos 13:10 é amor. O mandamento de Cristo em João 13:34 também, amor. Ou seja, o Espírito Santo derrama o amor em nossos corações. O diácono Estevão, em Jerusalém, era um homem cheio do Espírito Santo, e foi apedrejado, e ele amou aquelas pessoas. Por que Jesus falou, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz? Ele estava cheio de Deus. Ele amou os seus algozes aqui, Estevão. Então nós vemos, querido Deus, meus queridos irmãos, que um dos frutos é esse amor. Eu sempre disse na igreja, Deus não tem amor, Deus é amor, a essência de Deus é amor. Ele amou o mundo de tal maneira, e esse amor tem que estar impregnado em nossas vidas. Porque amar um amigo é fácil, agora amar um inimigo, não consigo, mas graças a Deus. E ele fala, se teu inimigo tiver fome, você vai dar chumbinho a ele, veneno? Não, dá de comer, uma comida boa. Se tiver sede, dá de beber, não dá veneno não. E para você fazer isso, você tem que amar, tem que ter o amor de Deus. Você tem que estar com esse amor impregnado na sua vida. E esse amor é um dos frutos do Espírito. E nós temos que pedir isso. Então, só pela operação do Espírito Santo, eu não consigo, eu estou com esse ressentimento dessa pessoa, eu não consigo perdoá-la, eu não consigo perdoar essa pessoa. Peça a Deus, o Espírito Santo me ajude. Eu não quero carregar esse ressentimento dentro de mim, porque a pessoa que carrega o ressentimento, ela sofre, de repente, muito mais daquela pessoa que me ofendeu. Então, um dos frutos é esse amor. Outro fruto é alegria. E a alegria é uma experiência do Espírito de Deus. Quer ver? Abra comigo no livro de João 16, versículo 22. Voltando lá para João.
16, versículo 22. Jesus estava preparando o coração dos seus discípulos e dizendo que enviaria o Consolador. Começou a preparar o coração dos seus discípulos. E aqui em João 16, versículo 22, diz assim: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ele estava preparando o coração dos discípulos, que ele ia ter que passar por aquela situação toda do Calvário, e a alegria que ele ia dar, proporcionar a ele, ninguém poderia tirar. Essa alegria é a alegria de Deus, que é o que? A nossa força. Só o Espírito Santo pode conceder essa alegria. Quando você vai visitar alguém, como eu tive essa experiência, já contei várias vezes aqui, uma pessoa está no terminal, e você não vê aquela pessoa murmurar, e você vê aquela pessoa cheia de esperança, com alegria no coração, só o Espírito Santo que pode proporcionar isso na vida daquela pessoa. Mais ninguém. Não tem psicólogo, não tem terapeuta, nada. Só o Espírito Santo. A alegria dele é a nossa força. É essa alegria que nos mantém de pé. Se não fosse a alegria de Deus na minha vida, meus irmãos, eu não estava mais aqui não. Esses anos todos, esse ano vamos completar 37 anos no bairro de Coigaós. Quantas decepções eu já tive aqui, no contexto de igreja, quantas desilusões, quantas coisas, mas porque eu continuo? Por causa da alegria do Espírito Santo. E uma vez eu estava lá, estava no galpão, eu estava orando, né? Porque na minha visão, eu achava que a pregação do Evangelho era para a pessoa aceitar Jesus. Aquela visão errada lá do passado, que quando a pessoa aceitava, eu ganhei 5 almas para Jesus, eu ganhei 3 almas para Jesus. Antigamente era assim. Aí o Espírito Santo falou a mim, não é negativo. Como não é? Se eu pregar, a pessoa não aceita, não. A pregação do Evangelho é para a pessoa ouvir. Aí depois eu fui pesquisar, é verdade. Jesus falou, ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Você vai pregar. Se ela vai aceitar, se ela vai se reconciliar, isso é problema dela, mas você fez a sua parte. Você foi enviado de Deus para anunciar as boas novas. Agora a decisão é dela. É assim que diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Então você é o agente de milagre. Você vai lá, isso. Agora a pessoa tem que tomar a decisão. Aí confortou o meu coração. Porque às vezes eu ia para um determinado lugar, por exemplo, quando a gente fazia visita nos hospitais que você era escorraçado, claro que eu ia para uma outra enfermaria e tal, mas eu ficava muito triste. Aquela situação, eu falei, puxa vida, eu vim aqui trazer uma mensagem, vim aqui orar para a pessoa me escorraçou ali da leite, aquela coisa toda. Aí depois eu fui aprendendo com Deus não. Aí a gente vai para a Bíblia, o que Paulo fala? A minha graça que basta. A graça do Senhor é a alegria dele na nossa vida. Então um dos frutos do Espírito é essa alegria. Isso me basta. Aí eu falo de Jesus, converso com a pessoa, se a pessoa quiser ou não, não estou nem aí. O meu desejo é que ela se reconcilie com Deus, que ela se renda a Cristo. Mas se não quiser, eu fiz a minha parte, estou alegre com Deus, porque eu cumpri a missão. Essa tem que ser a nossa alegria, meu irmão, minha irmã, de cumprir a missão. Não fique decepcionado, não fique decepcionada se você falar de Jesus para alguém, a pessoa não quiser. Faz a sua parte e não perca essa alegria. Essa alegria que Deus te deu por intermédio do Espírito Santo. Essa alegria que tem que estar dentro de nós não podemos perder essa alegria por nada neste mundo. Por isso que ele fala aqui, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar, ninguém, nem o cara que me escorraçou na beira do leito, nem aquela pessoa que eu fui falar de Jesus que falou uma besteira, ou aquele parente, que eu já vi besteira de parente. Eu, quando estava no primeiro amor, era novo convertido, eu fui falar com um tio meu, na verdade era tio do meu pai, e aquelas pessoas que falam cuspindo, já viu? Tem gente que fala cuspindo, ri cuspindo, chegar a babar aqui do lado. Eu fui vou lá falar de Jesus pro meu tio. Eu fui lá falar para ele de Jesus, lá em amor.
cheio de fogo, né, do Senhor, ali, do primeiro amor. E eu comecei a falar de Jesus, ele começou a rir na minha cara, cuspindo. E ele começou a zombar de mim, que ele se dizia ateu, se dizia Partido Comunista, essas coisas, né? Militante do Partido Comunista naquela época. E eu saí de lá frustrado, quase chorei. Falei, meu Deus, eu tinha cabeça branca. Eu achava que eu chegava lá e ia falar de Jesus, ele ia se render a Cristo, já estava no final de vida, né? Ia partir com o Senhor. Nada. Ele zombou foi de mim. Zombou na minha cara. Aí com o tempo, as pessoas vão trabalhando a sua vida, vai te edificando, né? É a sua discussão que faz, né? Ele vai te lapidando e você vai entendendo, puxa vida, né? Você vê que quando os discípulos de Jesus, eles vão para um determinado lugar, e eles olham para uma pessoa endemoniada, aí a pessoa é liberta, eles voltam cheios de alegria, né? O que eles falam? Os espíritos submetem, aquela coisa toda. Jesus falou, não vos maravilheis com isso, mas porque o vosso nome está arrolado no livro da vida. O mais importante é você ter essa alegria, meu irmão, minha irmã, de saber que o teu nome está escrito no livro da vida. É essa alegria do Espírito que satisfaz a nós. Você fez a sua parte. Você não tem que brigar com a pessoa, não tem que discutir com ninguém. Claro que a gente fica chateado, né? Qual é o nosso desejo? Que toda a nossa parentela esteja em Cristo. Eu orei muito pela minha família, no sentido assim de irmão, essas coisas todas. E depois, com o tempo, Deus foi trabalhando a vida desse filho. Os dois irmãos meus faleceram e partiram com Cristo. E depois o tempo foi passando, né? Aí eu tenho um irmão abaixo de mim, que está servindo a Cristo, que é o Messi, mora lá em Nova Campina. Tem mais três irmãs servindo a Cristo. O último que se rendeu a Cristo é um irmão que o pastor Nathanael conhece, que é o Jorge, né? Que era devoto de São Jorge, o nome dele é Jorge, né? Vai fazer aniversário agora. Que dia é esse mês agora? E a esposa também, né? A irmã, no caso a Márcia, né? Estão tudo na igreja agora, a família inteira. Ele, a esposa, o meu sobrinho Jorge Luiz, que é formado em advogado, está lá na igreja lá do Maracanã, do pastor Evandro, a minha sobrinha Kelly, com o esposo Leandro, mora lá em Copacabana, também está servindo a Cristo. Está todo mundo encaminhado no Senhor. Mas, naquela época, eu achava que falando de Jesus para eles, aquele fogo que eu tinha dentro de mim ia passar para ele, mas não é assim que funciona. Mas depois eu fui aprendendo que essa alegria do Senhor que me bastava. A missão era falar de Jesus. E a alegria dele me bastava. E essa alegria que Deus quer é um dos frutos do Espírito. Amor, de amarmos as pessoas, né? E ter essa alegria. E eu vejo, meus queridos, que infelizmente muitos filhos de Deus não descobriram isso, vivem ainda sob o peso da tristeza. Alguns, por terem sido criados no Evangelho, aquele Evangelho que tudo era do demônio, foram criados que ir na praia do demônio, soltar a pipa do demônio, jogar para de gude do demônio, jogar para do demônio, a menina brincar com boneca na época era do demônio. O demônio tinha tudo de tudo. Esqueceram que a Bíblia fala que o demônio, ele é usurpador, ele é ladrão, ele não é dono de nada. Mas as pessoas demonizavam tudo. E aquelas crianças cresceram naquela época, cresceram revoltadas, porque não tiveram infância. Então aquele crente rabugento, não tem um sorriso para ninguém, tem um olhar de julgamento, de condenação das outras pessoas. Não vivem a alegria do Espírito. E o cristão cheio do Espírito Santo é uma pessoa alegre, feliz, sente-se isso no seu rosto, no seu falar, no seu andar. Ou seja, e a ausência do Espírito Santo significa a ausência de alegria. E detalhe, bem lá atrás, quando Davi peca, ele teve essa preocupação. A preocupação de Davi não era ficar bem na foto, era perder a essência do Espírito na vida dele. Quer ver? Abra lá em Salmo 51. Salmo 51. Olha só a preocupação deste homem. Hoje a preocupação de muitos não é essa, mas a preocupação de Davi no Salmo 51
a partir do versículo 11, que é o chamado Salmo do Arrependimento, não é isso? Salmo 51, versículo 11, ele fala assim: não me repulse da tua presença, não me retires, olha só, o teu Santo Espírito, a falando do Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Olha só a preocupação dele. Ele não estava preocupado que Deus ia fazer com ele. Tanto que a vida dele, Deus perdoou ele, foi segundo o coração de Deus, mas não tirou as consequências da vida dele, de ser um homem de sangue e problema familiar terrível que ele passou, viveu. Mas a preocupação dele é de não perder a presença do Espírito na vida dele. Hoje as pessoas estão preocupadas com tantas coisas, com tanta coisa, e esquece de pedir a Deus: eu quero ser cheio do teu Espírito. A preocupação de Davi era essa: não me repulse da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Essa era a preocupação dele, a qual deve ser a nossa também, de não perdermos isso. Por isso que eu falei no início de pessoas afastadas do caminho, justamente porque perderam a essência do Espírito. Estavam preocupados com tantas coisas, estavam querendo tantas coisas, e se esqueceram do bem maior, da presença do Espírito Santo e do fruto do Espírito em suas vidas. E um dos frutos que eu falei aqui, do amor de Deus, né? E dessa alegria. Eu quero fechar aqui com a paz. Um dos frutos, né? Paz. Eu vejo, meus queridos irmãos, que a paz maior é a maior riqueza. Maior é cada vida de uma pessoa. Quantos anseiam, quantos procuram. Muitos tentam encontrá-la num copo de bebida, numa mesa de jogo, no uso de uma droga, numa filosofia de vida, numa religião. Que tristeza! Quanta ausência de paz na vida de muitos. Quer ver? Vamos lá para João de novo. João 14 agora. Evangelho de João 14. Deixe bem conhecido. João 14, é o versículo 27. Vamos ler juntos o versículo 27, João 14, diz assim, vamos lá. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem o que? Se atemorize. A paz que o mundo oferece é uma paz mentirosa. Eu sempre reporto isso aqui. Não é assim? As pessoas botam roupa branca no final de ano, para quê? Pedindo paz? Aí eu pergunto: existe paz no Rio de Janeiro? 2 milhões de pessoas de branco lá na praia. Paz, paz. E aí? O Rio de Janeiro seria uma maravilha se essa roupa branca surtisse algum efeito. Mas a paz de Deus é diferente, porque é no interior das pessoas. Você vê quantas desgraças estão acontecendo nos dias de hoje. E agora estão atacando as nossas crianças. Até porque eles afastaram as crianças das escolas. Aí já montam assim. Botaram Deus para fora das escolas. Aí chega a conta, um dia vai chegar a conta. Mas a roupa branca não traz paz. Pode ser algum símbolo de paz, mas não traz verdadeira paz. Por isso Jesus é muito claro aqui. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dar, dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Só o Espírito Santo pode nos dar a verdadeira paz. O Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, vive a gloriosa e feliz experiência da paz. Por isso ele até ao deitar-se está em paz. Até quando ele vai deitar, ele está em paz. Quer ver? Salmo 4, vamos lá no Salmo de novo. Salmo capítulo 4, versículo 8. Tempo atrás eu preguei sobre isso aqui na igreja, mas não é o caso aqui. Que seja para mim e para você essa frase aqui, esse versículo desse salmo, todos os dias, na nossa vida. Salmo 4, versículo 8. Vamos ler juntos? Em paz me deito
e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar sobre mim. Hoje, pessoas para dormir têm que tomar calmante, têm que tomar remédio. Mas a paz de Deus é diferente. Você deita e pega logo no sono. Ah, eu vou sair do Rio de Janeiro, está muito violento. Querido, o problema é dentro de você. Alguns anos atrás eu vi uma reportagem de uma cidade no interior do Espírito Santo, bem longe, lá no interior mesmo. Cidade pacata, poucos habitantes. O índice de pessoas com problema de infarto, problema de depressão, problema de derrame, altíssimo. Mas como é que pode morar numa cidade tranquila, sem problema, sem nada? Porque o problema está aqui, é dentro das pessoas, não é fora. Claro que a gente sabe que a violência está aumentando e tal, a gente vai orar, mas nós podemos viver nessa cidade, na Baixada, se onde for, tendo a paz de Deus na nossa vida. Ou você está pensando que quem escreveu esse salmo aqui foi Davi, ele vivia em paz. Ele era perseguido pelos seus inimigos de noite. E como pode uma pessoa ser perseguida de dia e de noite? Dizer, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Só quem está muito ligado em Deus, só quem tem a presença do Espírito Santo 24 horas na sua vida. Porque quando a gente lê o Salmo, o salmista aqui, tipo, poxa, vida maravilhosa desse camarada, e a história de Davi para você ver. Mas ele podia deitar e pegar no sono. Porque a paz, a verdadeira paz que nós lemos aqui no livro de João, era com ele. Quando Jesus fala, deixe-vos a paz, a minha paz me dou, não vou lá dou para matar o mundo. Não se turbe o vosso coração, e nem o que? Se atemorize. Por isso que lá no Salmo 112, versículo 7, sempre li com os irmãos, como diz lá, não se atemorizará de quê? Mais notícia, o seu coração está firme no Senhor. Mas as pessoas ficam se alimentando só de má notícia. Quem gosta de ver o mosquito fofoqueiro? É só má notícia. Ou não? Você sabe o que eu estou falando, né? O mosquito fofoqueiro. Eu não tenho ver, sabe o que eu estou falando. Lá da Record, o programa da Record de tarde. Ele é só má notícia. Tiroteio ali, tiroteio aqui. Bandido ali com um fuzil, outro bandido lá. Mas aqui ele deitava e logo pegava no sono, porque o Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Essa é a paz, um dos frutos do Espírito, que nós temos que pedir a Deus para tê-lo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? É desejar, eu quero ser dessa paz. Porque a paz do mundo ela é enganosa, ela é mentirosa. Uma pessoa que usa uma droga para... Eu me lembro que quando eu servi o exército, eles davam aquelas aulas de falar sobre droga, né? E falava o significado daquelas palavras. Por exemplo, LSD, uma droga, né? O significado dessa palavra LSD para os consumidores da droga, né? Que usavam aquela droga e ficavam naquele período lá deles amortecido. LSD, lindo sonho delirante. Olha só que palavra bonita, né? Lindo sonho delirante. Aí tinha uma outra droga chamada STP, mais forte ainda: serenidade, tranquilidade e paz. Olha só que nome bonito. Serenidade, tranquilidade, era uma droga. Só que aquilo ali era tudo momentâneo, passageiro. Mas a paz de Cristo é diferente. Eu posso ter a paz de Cristo todo dia, sem precisar me embriagar, sem precisar usar qualquer tipo de droga. É essa paz que Deus quer derramar nos nossos corações. Agora, Deus fica ali esperando que nós o peçamos, ou possamos pedir a Ele. Se não pedir, mas se eu desejar, se nós desejarmos, Ele vai nos dar. Ele vai nos dar. E as nossas saudações, na verdade,
O nosso linguajar, ele muda, ele mudou com o tempo. O nosso linguajar qual é? A paz do Senhor, graça e paz, não é assim? Shalom Adonai, talvez você não sabe o que é isso. Shalom quer dizer paz, Adonai quer dizer Deus. A paz do Senhor, quer dizer, Shalom Adonai. Então isso é muito importante que fique em nossas mentes. Só o Espírito Santo é capaz de produzir frutos assim. E nós temos que pedir cada dia e nos render a Ele, nos submeter mais a Ele e desejarmos sermos cheios do Espírito. Aqui eu fecho. Não queremos falar mais sobre o fruto, mas sobre outros requisitos do fruto do Espírito. E eu espero que depois de terminar essas linhas de pregações sobre os frutos do Espírito, todos nós estejamos engajados com isso e que possamos praticar essas coisas. Se nós ficarmos de braços cruzados e não tomarmos uma posição, não vai acontecer nada. Tem que partir de nós. Curva a sua cabeça. Querido Deus, Pai Celestial, que o Senhor nos ajude a termos esses frutos do Espírito que nós falamos aqui nesta manhã. Falamos de amor, de alegria, falamos de paz. Precisamos disso, ó Deus, para enfrentarmos as adversidades, para que possamos enfrentar os intempéries da vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O que nós estamos falando é o que nós desejamos. Como lemos hoje aqui na tua palavra, que diz que sem mim nada podeis fazer. Queremos mais de ti, Senhor, e menos de nós, menos do nosso ego, menos, ó Deus amado, da nossa soberba, da nossa altivez, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência. Nós queremos mais de ti, que tu possa crescer em nossas vidas e que possamos diminuir perante o Senhor, e que esses frutos possam estar entranhados em nossas vidas, para que possamos produzir na vida de outras pessoas. Nós não queremos ser melhores do que ninguém, mas queremos ser diferentes. Nos ajude, Deus, a sermos diferentes. Eu peço isso no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique de pé. Vamos cantar essa canção. Peça a Ele cantando.
Tenha fome disso. Os frutos do Espírito na sua vida. Você vai ver como vai ser diferente. Seu dia a dia. A gente sabe que o inimigo das nossas obras luta contra. Ele milita contra o Espírito. Esse mesmo livro de Gálatas fala sobre isso. Ele não quer que nós sejamos cheios do Espírito. Mas que você deseja isso. Vamos estar falando mais sobre esses assuntos paulatinamente. Desejo do meu coração, todos nós, não somente o pastor ou os pastores, mas que todos nós sejamos cheios do Espírito. Querido Deus, obrigado. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Cumpra-se em nós, Deus, esse desejo de sermos cheios do Teu Espírito. Que essas virtudes possam estar impregnadas em nossos corações e mentes. Que esses frutos possam, Deus, fazer com que nós sejamos melhores pessoas com outras pessoas, vivendo uma vida interpessoal. Eu te peço isso e peço também, leva-nos em paz aos nossos lares, conduza-nos, ó Deus, com a Tua paz, proteção e segurança, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe, te guarde e te dê a paz. Amém? Bom dia, bom almoço, que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça, Deus é bom
Todo. Todo o tempo.